Olá, eu sou Mariana Tavares e você está no Inacreditável, o quadro que eu criei porque, assim, aqui no Acre acontecem coisas que você não acredita. E hoje o nosso papo aqui, eu já tô aqui já, gente, vocês não estão entendendo, vocês vão pirar junto comigo, que nós vamos falar de geoglifos e muito mais. Você conhece os geoglifos? Pois é, eu vou apresentar para vocês agora Diego Gurgel, fotógrafo, publicitário, skatista, aventureiro, músico, multi, e o Arlan Hudson, que está aqui para explicar para a gente sobre a história dos geoglifos. Porque vamos falar de vocês dois, vamos falar da tua vida como fotógrafo, né, que é muito bacana, estava aqui contando as histórias. Mas o que pegou agora foi o geoglifo, que inclusive você vem saindo em revistas mundialmente conhecidas, inclusive National Geographic, falei certo? É, isso mesmo. E nós vamos falar disso tudo. Por favor, Diego, dá um oi para a turma. Pô, muito obrigado, Mariana, aí pela deferência aí, pela quantidade de coisa aí. E esse cara que você descreveu é o Rodrigo Hilbert, não sou eu. Você também. Então, é muito bom estar falando aqui com os internautas aí, com todos vocês. E é isso, cara. A minha vida, essa aventura, tudo graças ao jornalismo, graças à fotografia, né? E os geoglifos chegaram na minha vida, assim, de maneira bem inesperada, né? E graças a Deus, assim, tem dado um pouco um pouco não, muita evidência ao meu trabalho, assim, aqui no Brasil e fora também, né? Sim. O Arlan, me fugiu a falar, a gente estava inclusive falando agora sobre o Covid, o pós-Covid. Você é arqueólogo. Isso. Eu amo essa profissão. Inclusive, você deve gostar também, né? Independente dos geoglifos, porque você falou para mim que queria ser fotógrafo da Amazônia, então, assim, bate aquela coisa do aventureiro, Indiana Jones, né, gente? Pensei no Arlan, achei que ele fosse chegar aqui de chapeuzinho, com colete. Não, vamos fazer essa linha, Arlan. Fala pra gente. Acriano. Sim. Não é isso? Nascido em Rio Branco. Primeiro é uma alegria estar aqui com vocês, falar de geoglifos, falar de arqueologia, falar da preservação desse sítio que é endêmico dessa região da Amazônia que a gente se insere hoje. É uma paixão de infância, assim como o Diego falou, da fotografia, arqueologia também. É a coisa do Indiana Jones mesmo, né? De civilizações ancestrais, de descobrir o nosso passado através das escavações, né? Exato. Além dos geoglifos. Vamos falar de geoglifo primeiro, que gente, é um assunto que eu tô bem. A gente começou a falar aqui, né, Diego? E ele falou: agora você vai enlouquecer. Vocês vão enlouquecer com a gente. Vamos começar do começo. Como que aconteceu a fotografia na tua vida? Porque você, até então, estava estudando publicidade. Não, a fotografia vem antes de entrar na faculdade. Né? Tinha um jornalista aqui, que era o Álvaro Rocha, irmão do querido Aires Rocha, e ele trabalhou com a minha mãe na Emater muitos anos, né, antes de falecer. E ele andava com uma câmera, quem conhece ele sabe, ele andava com a câmera pendurada e eu era curiosão. Eu ficava enchendo o saco dele, né? E era uma Pentax K1000, a marca. Eu vim saber disso depois, né? Mas como eu tinha decorado o modelo dela e tudo. E aí eu tirava foto com essas câmeras que aponta e atira, né? Que aperta só o botão. E gostava de fazer isso, levava na escola. Eu lembro que eu estudava em Santa Maria, ficava enchendo o saco do povo, tirando foto e tudo mais, enfim. Porém, aí eu gostava de ver as revistas, né? Uma delas era a National Geographic, que eu, de pequeno, eu gostava muito de ler a Barça, ficava folheando a Barça, essa parte de Egito, arqueologia, National Geographic e tudo. Mas eu nunca imaginei que a gente vai fantasiando ali, e é por isso que eu falo, às vezes a gente desacredita que pode fazer um negócio e o trem acontece. E aí, fui para a faculdade. E aí, fiz faculdade para comunicação social, queria ser publicitário, e minha mãe perguntou isso em 1999. Mas o que você quer fazer da sua vida? Eu falei, cara, eu quero fotografar na Amazônia, nas aldeias indígenas e tudo mais, publicar na National Geographic, né, ter uma câmera e tal. Fui para a faculdade, mas aí lá você vai, né, mudando, tal. Fui pro lado do design, quando eu voltei em 2007 para cá, abri um escritório de design lá na casa da minha mãe. Tava dando assim certo, mas eu acabei fazendo uma exposição fotográfica, fui chamado para trabalhar na Gazeta, trabalhei 4 anos lá na Gazeta, lá com o Silvio Martinello, e nunca mais saí do jornalismo e tô aí. E aí, em 2009, o Alceu me convidou para fazer um sobrevoo, né,
que fazia parte da pesquisa, tudo, com a Denise Chaan. Eu lembro muito bem, a gente reuniu lá no Hotel Pinheiro. A gente chegou lá e a gente fez aquela briefing, né, de como seria e tal. E aí foi a reviravolta na minha vida. Foi por conta dos geoglifos que eu publiquei na National Geographic, eu nem acreditei na época. Para mim foi, né, foi uma fotinha assim, mas para mim aquilo já era incrível. Eu falei, cara, eu falei da National, tô publicando na National. E assim foi em outras revistas, assim. Os geoglifos tem um hype, né, Arlan, assim. Eu acho que é relativamente uma descoberta nova, sim, mas que traz muitas perguntas pro meio científico, né? Não só pro meio científico. Eu tô aqui cheio de perguntas, tá? Peraí. E é isso, cara, assim. E aí, para resumir, assim, toda vez que se divulga novos geoglifos, essa comunidade toda volta os olhos para cá, para a Amazônia de novo. Que isso aí também tem várias vertentes, assim. Por exemplo, Percy Fawcett, que era um expedicionário inglês, né? Nele que foi inspirado Indiana Jones. Nesse pesquisador. Ele veio para a Amazônia algumas vezes, desapareceu aqui, lá na Serra do Roncador. Ele acreditava que tinha uma civilização perdida aqui. Depois que deu uma esfriada nesse assunto, vem os geoglifos e aí o pessoal pensa o quê? Fala, cara, o cara estava certo. Né? Mas não só aqui. Tem outras culturas, tem outras monumentalidades amazônicas aqui na região norte, aqui, lá no... as cerâmicas Marajoara, por exemplo, que são muito antigas e tudo. Então, eu acho que, na minha opinião, de sei lá, entendedor, sei lá, eu acho que está mais do que provado que antes de Colombo chegar aqui, nós tínhamos um povo relativamente desenvolvido. Tanto é que os geoglifos, a forma como eles são simétricos, desenhadinho, bonitinho, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, porque eles não tinham trator, não tinham nada. Por favor, Arlan, fala pra gente o seguinte, porque assim, o que são esses geoglifos? Porque quando a gente fala, nossa, que legal, mas muita gente faz ideia do que seja. Como que eles foram feitos? Quem fez? Vocês conseguem responder isso? Qual que é o impacto disso tudo? Vamos lá. É interessante citar que o termo geoglifo ele foi cunhado pelo professor Alceu Hanze. Muito inspirado na experiência de Nazca, das linhas de Nazca no Peru. Quando o professor Alceu, lá pelo início dos anos 2000, acabou identificando essas formas através de um sobrevoo comercial, aquilo chamou a atenção dele de alguma maneira. Depois ele conseguiu financiamento para seguir sobrevoando esses sítios, essas áreas. Ele sobrevoou alguns, fotografou, conseguiu recurso também para fazer uma publicação, acho que foi por volta de 2006. Recente, né? 2006 ali, era uma perspectiva aérea dos geoglifos. Eu acho que foi a primeira publicação que tratava... Esse termo saiu dele, então, os geoglifos? Isso, nessa publicação ele até... Ele fala um pouco sobre a terminologia, onde ele, numa conversa com o professor Giuseppe, que é quem comanda as escavações lá em Nazca, fala, olha, o que seria geoglifo? O desenho na terra, né? Partindo do princípio de Nazca, que é assim que eles chamam lá. Se desenho na terra é geoglifo, então isso aqui também é. Isso que eu vejo na paisagem acreana também pode ser geoglifo. E ficou popularmente chamado e convencionado dessa maneira. Agora, quem construiu, a gente ainda não sabe. Esse tipo de sítio, assim, nele permeiam muito mais questões do que certezas. A gente, desde desse momento onde o professor Alceu ele começa a dar publicidade ao sítio, ele não é o primeiro pesquisador a voltar os olhos para esse sítio, mas ele é quem deu essa publicidade, quem levou esse tipo de sítio para as maiores revistas científicas. De lá para cá, acho que tem quase 20 anos, quase, ainda não... E aí, assim, eu perdi um pouco a linha do raciocínio. Como que a minha pergunta é, se a gente estiver andando aqui, eu consigo saber que é um geoglifo? Não. Pela dimensão não consegue. É muito grande. Né? O que eu vou ver? Eu vou ver uma vala. Não, você vai pensar que está entrando num glutião, num barranco. E subir de novo e num acabou. Barranco, eu vou cair num barranco. Não é um quebra-molinha, um negocinho. Não. Tem várias profundidades, né? Mas eu já vi uns que você entra, o cara desaparece lá dentro. Uma vala de 4 metros, entendeu? E como é que isso não foi soterrado? Por exemplo, Mas é que foi. ele já foi soterrado e já... Você imagina, mas o que são entre 1.500 e 2.000 anos, né? 2000 a idade deles. Aí você imagina o boi passando ali, os boi pisoteando, a própria erosão, chuva, sol,
vários ciclos ali e aquilo já foi aterrado. E qual que é a diferença? Então tá, temos as linhas de Nazca, né? Que tem os desenhos de lá. Qual que é a... Tem similaridade? É igual? Porque lá tem os desenhos... Tava até falando que tem o desenho... Eu já vi... Tem a aranha, o beija-flor. São animais. Né? Lá principais desenhos, as principais formas são zoomorfas, né? Forma de animal. Aqui a gente parte muito para essa forma geométrica. Teve uma pesquisadora finlandesa que ela até tentou fazer uma relação entre os sítios arqueológicos e a pintura corporal do povo Manchineri. E eu não acompanhei essa pesquisa tão de perto, eu não sei quais foram os resultados que ela chegou a alcançar, mas assim, era tentando buscar algo na memória do povo Manchineri, uma relação com os sítios. O que a gente sabe é que, com relação à Nazca, os sítios daqui do Acre são anteriores. E as perguntas que esse sítio revelam, né, que eles trazem à tona, é, primeiro, a idade da floresta, que a gente conhece hoje como Amazônia. Imagine, há 2.000 anos atrás, escavar sítios naquela dimensão, valas, né, leiras naquela dimensão, sem qualquer uma pá, uma enxada. Eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. A gente dispõe hoje de uma infinidade de instrumentos e eles não. Então, a gente não sabe ao certo qual a metodologia que eles utilizaram, sabe-se apenas que retiravam a vala, a terra, o material dali do de determinado local e colocava fora do sítio. Então, uma das teorias é que eram aldeias fortificadas. O que cai por terra, de certa maneira, que se a gente de solo por fora do sítio, a gente tem uma visão muito melhor de quem está dentro. Quem está dentro não vê quem está fora. Então, se tu vai atacar, a visão privilegiada é quem está fora. Então, a aldeia fortificada não era. O que a gente tem, assim, mais ou menos, eram locais ritualísticos, pela densidade de material cerâmico que foi encontrado até hoje. Nas valas? Nas valas, a gente fez... E dentro? Dentro também muito pouco. A maior parte está dentro das valas ou fora do sítio. E existem os contextos arqueológicos também. E próximo aos geoglifos, a gente consegue encontrar um outro tipo de sítio, em alguns casos, que é o sítio de montículos. E aí formam também... a gente tem o Sol de Campinas, que ele tem o formato de um sol. Fica aqui na Vila Campinas e ele é formado por vários círculos dispostos assim, em forma... E não encontra outras coisas, não? Indicando que tinha ali um povo morando ali? Conta. Nos montículos, sim. A gente já o que, por exemplo? Tem muita densidade de material cerâmico, uma grande quantidade de sementes carbonizadas, muito material que indica a presença de fogueira. Áreas... Quando a gente faz uma escavação arqueológica, a gente tenta entender a paisagem. Sim. O que era naquele determinado espaço. A gente vai mapeando. Certo. Aqui era moradia, ali possivelmente era uma lixeira. A lixeira é local onde a gente encontra... Dá para identificar? Dá. As praças, local de reunião. Então, com base nessas características de todas as escavações que fizemos até hoje, a gente percebe que os geoglifos provavelmente eram locais ritualísticos. Porque não tinha as mesmas características de moradia. Né? Exato. Tá. E aí, assim, por que é tão relevante? Primeiro, é endêmico. Só está aqui esse pedacinho da Amazônia, esse sudoeste da Amazônia. Boa parte está nesse Vale do Purus, aqui do Alto Acre, Baixo Acre, Rondônia, o sul do Amazonas e na Bolívia. Acabou. O restante do Brasil não temos, não então? Tem. Não. Isso é certeza ou ainda pode acontecer de achar? Foi encontrado alguns ainda no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, mas é muito pouco comparado à densidade que existe hoje aqui no estado do Acre. Tá. E aí vem justo essas perguntas da idade da floresta. Existem uma série de teorias que falam que, de fato, a floresta amazônica é uma floresta manejada e plantada. E a gente vai direcionando a fala... A gente aprende erroneamente na escola que o Brasil não teve civilização. Porque o próprio termo civilização ele é muito preconceituoso. Civilização está voltado para monumentos, como os incas fizeram, os egípcios. E o Brasil? A gente pergunta. Mas acho que a gente nunca fez a pergunta correta. E o geoglifo ele mostra isso. Qual o maior monumento que o povo indígena brasileiro pode ter feito? A própria floresta amazônica. Gente. Essa diversidade de fauna, de flora. Você imagina a quantidade de espécimes de plantas, de florestas que foram domesticadas. Entendeu? A gente ignora às vezes isso. Entendeu? Porque, por exemplo, um exemplo, lá em Moray, nos Andes, lá em Cusco, né? Tem aqueles círculos que são degraus. Sim. E a gente sabe que os incas eram especialistas na agricultura. E aí o guia falou lá que aquilo era um laboratório de microclima, de cultivo de sementes. Eu falei, não, velho.
Os caras eram ninja. Ninja. Eles eram É engenheiro demais. agrônomo, assim, do mais alto grau, assim. Aí você imagina, a gente às vezes, assim, mesmo que de maneira rústica, a gente ignora que essa população podia, né, domesticar alguns espécimes e tudo. A gente já quer saber mais sobre isso. Tem algum outros estudos? Sim. Isso que você está falando? Existem várias vertentes dentro da arqueologia que... Existem pesquisadores, arqueólogos específicos que estudam apenas a análise de pólen de sementes carbonizadas encontradas dentro do contexto de sítios arqueológicos. Com essa teoria. Com essa Baseado teoria. nessa teoria. A partir disso, a gente consegue identificar a alimentação daquela população, as espécies. Hoje, quando a gente vai dar uma análise bem rápida da paisagem aqui acriana, os locais onde tem muito geoglifo, muito sítio arqueológico, tem muita castanheira e palmeira, que, notadamente, no contexto da arqueologia amazônica, são espécies que já indicam presença humana pretérita, de alguma maneira. Onde tinha castanheira e palmeira, tinha gente. Isso tem que viralizar, gente. Como é que... Pois é. Não é? O pessoal tá viralizando da maneira errada, às vezes. Tá aí. viralizando Cidades errado. fantasiosas Então, na Amazônia. essa cidade na Amazônia, então, o que se fala sobre isso? Loucura. Ah, não, vamos mais. Louco, vamos na treta. Agora a gente quer Não, treta. vamos dar um checkmate. Ah, Primeiro que 450 milhões de anos não existia nem vertebrados na Terra. Então já cai por terra aí. Então é? eu acho É isso mesmo? É uma viagem. Isso é viagem, né? Porque às viagem. vezes a gente se pega ali de madrugada assistindo essas coisas. Nossa, que louco, uma civilização. Nada disso. Nada disso. E o que é isso? O que esse povo tá doido? Eu acho que, assim, eles desqualificam muita coisa, inclusive a própria ciência brasileira. É. A gente tem muito pesquisador bom aqui na Amazônia que já está há muito tempo debruçando. Exemplo do professor Eduardo Góes Neves, que já faz um trabalho muito bom, principalmente na Amazônia Central. E tem uma publicação dele que chama-se a Amazônia Ano 1000, onde ele estima que no ano 1000 da era cristã, a Amazônia tinha em torno de 8 a 10 milhões de pessoas vivendo aqui. Então, imagina o tanto de relações que essa galera nutria aqui no passado. 10 milhões de pessoas é algo muito aproximado ao que a gente já tem hoje. Sim. É. Na Amazônia. Na Amazônia, eu não consigo estimar agora quantos viventes tem hoje na Amazônia, legal, né? No momento que a gente vive. Mas no passado é muita gente, cara. Nossa Muita Senhora. gente. Pra onde a gente olha para os livros de história e fala que era uma terra sem gente, sabe? Com pessoas, pequenos grupos selvagens. Sim, desconstrói, tribos aqui exato. e ali, né? É. Temos fotos, por favor, Giovanni. Temos fotos e fatos e fotos. Essa aqui, fala, Diego. Esse daí é um dos sobrevoos que nós fizemos aí. Eu não recordo o ano, se foi 2011, 2012. À esquerda aí tá o Alceu, né? O Alceu, sempre que possível, nesse sobrevoo ele vem. E esse do meio é o Martti Parsinen, que é da Finlândia, ele é historiador também. E esse aviãozinho aí atrás, aí, ele voa sem porta, que é para eu poder fotografar, né? E a asa alta também, que era uma pista homologada que tem ali na BR-317, né? A gente não decola do aeroporto, que é justamente numa região onde você decola já vendo geoglifo. Já vê. Ali já tem muito geoglifo. Você decola, já sai vendo para todo lado. Aí uma pergunta. A gente tem, o turismo está explorando isso? Eu até queria alguém do turismo aqui, mas pode ser para uma próxima. A gente explora isso, Diego? Você que tá mais... Eu trabalhei, né? gente 3 que anos vem, direto. Opa, eu vi o geoglifo, quero ir lá conhecer. Tem, é pouco ainda. Tá. Mas, assim, Normalmente estudiosos, né? é uma oportunidade de transformar ele num produto turístico, né? Sim. Tem aí um projeto de uma construção de uma torre lá no Seu Jacó, Tá. Seu Jacó Sá, que é um geoglifo também, assim, na beira da BR, que você... Mais pertinho. Mais pertinho. O Cassiano Marques faz decolagem balão. de balão ali mesmo, que você já decola vendo o geoglifo. Esse mirante tem que ter quantos metros, mais ou menos, pra poder... Dá pra ver, já do mirante já dá pra ver? Daria pra ver, sim. É? Sim, certeza. Nossa. E é isso. E, pois é, olha só. Ó, Esse é ali perto, né? Esse geoglifo eu não sei o nome dele. Tequinho. Esse é o Tequinho? Todos têm nome, é? Todos Já? têm, eles são batizados. Quantos hoje, assim, Hoje, registrado, registrado? chegou a marca de 800, mas o IPHAN, que é o órgão que eu trabalho, Sim. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável por preservar, fiscalizar a atividade, etc., voltado para os sítios arqueológicos, a gente fez uma revisão desse quantitativo de sítios e chegamos ao número aproximado de 600, pouco mais do que isso.
A revisão é porque, assim, existem estruturas que estão associadas uma ao lado da outra e a gente entende que é um único sítio. Certo. Cada sítio é essa contagem aí ou cada geoglifo está nessa contagem? Porque o sítio pode ter vários dentro ali, não é isso? Sim. Ah, tá. Maravilha. Pois é, aí eles têm um reflexo aí e tal. Olha, assim, reflexo. Então, o desenho é isso aqui, né? Você tava me Isso, explicando que exatamente. Ele é longo, né? Ele tem Ele é um quadrado dentro de outro quadrado, né? Com as bordas próximas umas das outras, aí tamanho, paralelas. mais ou menos, de um desse. Eles Desse variam. daí, dá pra... Eu não, É quilométrico, né? Essas informações Mas- é difícil. Ó, eu só posso te dizer uma coisa. Você imagina o tamanho de uma castanheira. Olha o Exatamente, tamanho da tem uma castanheira em castanheira relação ao ali. desenho ali, ó. É É um surreal. estádio, né? É muito grande. Olha só isso aí. Olha isso. Esse geoglifo do Tequinho é incrível. Esse é o Tequinho? Esse é o Tequinho. Que bacana. Ah, essa agora a gente vai falar, porque essa foi a sua primeira exposição, né? Já vamos falar dela? Foi. Bora, 2007. vamos falar sim, vamos. Isso foi em 2007, foi uma exposição chamada Urbanac Ilustrado. Foi uma exposição que eu fiz assim, da noite pro dia também, fazendo Você macrofotografias. ainda não estava fazendo as fotos na floresta, não, né? Não, Aí não. já ainda era urbano. Era. Tá. Isso aí foi um trabalho, um experimento fotográfico que eu fiz. Fiz lá com a Iris Tavares, lá no espaço dela, lá no Piola. E eram, se eu não me engano, eram 14 fotografias. E aí foi bem legal, assim. Foi O uma conceito experiência. fala, o conceito da exposição. O conceito era mostrar tudo nesse aspecto gigantesco, De assim. macro, né? A gente faz uma foto macro, as coisas ficam grandes, né? Perdem a proporção. Olha, mostra, essa achei muito legal. Pois é, isso aí é um prendedor de roupa aí, Tem mais uma, né? jogado, tem mais outra aí. É isso aí. É o geoglifo. Esse aí já é o geoglifo. Pra gente ver. Vamos voltar pro geoglifo. Ó, Esse geoglifo aí foi o último agora fotografado dia 24 de junho. isso que eu ia falar. Já entraram esses novos para contagem? Vocês já ou não? Ainda Não, não. ainda Precisa ir lá para. Isso. Tem toda a metodologia do IFAM, que a gente tem que ir em loco, a gente coleta coordenada geográfica, Tá. enfim. Então temos aqui uma super novidade, né, Diego? Que É. você conta como que você descobriu, como que você viu. Isso daí, não, porque assim, quando a gente decola, a gente voa a essa altura aí, é fácil você ver geoglifo. Mas você não saiu para procurar geoglifo? Não. Isso que foi interessante, Não, né, desses últimos. Isso foi uma operação de rotina do seu Apaer, que foi feita na divisa ali do Acre com a Bolívia, ali perto de Capixaba, entre Capixaba e Plácido de Castro. Tá. Né? E aí, como eu geralmente cubro essas operações, né? Tava lá junto com o Tenente-Coronel Samir Rogério. E aí eu enxerguei esse geoglifo. Eu falei, cara, isso aqui é geoglifo. Aí saí fotografando e tal. A olho nu dava para ver? É Ou isso aí. pela câmera? Você dá zoom? Isso. Você né? dá um zoom. Dá um zoom. Mas não é muita coisa, não. A gente Tá. tava a essa altura aí, essa proporção mesmo. Todo mundo viu, quem tava... Todo mundo viu, na aeronave, tudo. Legal, pô, que massa e tal. Beleza. Só que aí eu não sabia se já eram catalogados, porque nós não sobrevoamos todos os geoglifos catalogados. Isso é importante dizer. Tá. Porque os pesquisadores lá, o Alceu, têm as coordenadas, mas são imagens de satélite muitas vezes, né? Imagina, eu queria ter todas as fotos de todos os geoglifos, né? Mas não tem. E aí trouxe, aí o Alceu identificou, falou, eu tenho as coordenadas dele aqui e tudo e tal, mas a gente não tinha nenhuma foto deles. Aí foi pro hype de novo. Os olhos, de novo, mais uma vez, voltam para os geoglifos, né? Foi bem legal. A gente tá conversando todo dia pelo WhatsApp, empolgadão. Isso quer dizer, então, que se sair procurando vai Com ter certeza, mais. com certeza, com certeza. Sabe por que ninguém vê geoglifo? Primeiro, porque tá passando aí no ramal aí, você não tem noção que é um geoglifo. Segundo, voo comercial. Voo comercial é muito alto. Você não vê. Não, você não vê. E o horário dos voos que não são, tipo Boeing, essas coisas, são aviões menores, né? Bimotor e tal. Você tem marido piloto, ele deve ver muito geoglifo e não sabe se... Às vezes não... a gente, dependendo do sol, o sol às vezes está muito alto, não forma sombra. Então ele não te chama atenção ali no meio da vegetação, não te chama atenção. Então esse horário da manhã cedo, assim, é o horário ideal, por conta da umidade do ar, por conta da sombra que forma nas valas e para fotografar geoglifo. Que bacana. E é isso. A gente, quando a gente faz sobrevoo, quando o Alceu tá por aqui, a gente decola antes do sol nascer. Tá. A gente decola, calcula a distância da decolagem até o primeiro desenho, para que já tenha luz solar ali batendo ali bem de maneira lateral para fazer o desenho mais bonito possível. Agora é hora da gente pirar o cabeção. Cadê aquela foto que tem aí? Essa. Vai, meninos. É o seguinte, você que tá vendo...
Como é que vai ver em casa? Coloca só a imagem, depois volta pra gente. Diogo, Isso por aí, favor. isso daí é a Angkor Wat, Deixa o povo. essas... Ó, Camboja. lá no Camboja, lá no E aqui? do sudoeste da Ásia. E ali é o Tequinho. Esse é o Tequinho? É. Aquele? Esse é o Tequinho. Gente, olha isso. Olha a similaridade. E agora, me conte. Agora é com você, amor. Complicado, Fala você, polêmica. 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 Mas eu acho que, sobretudo, trazendo para nossa realidade, né, vendendo o nosso peixe, a foto do Tequinho mostra exatamente a engenhosidade dos amazônidas do passado. Há 2.000 anos atrás, eles terem a capacidade e sagacidade de fazer uma estrutura tão perfeita, tão alinhada, sabe? Se eu pegar um lápis aqui num papel, eu não consigo desenhar um quadrado perfeito igual eles fizeram no chão. É isso que eu ia perguntar. Se fizer a medição, Simétrico. é simétrico? Simétrico. Caramba, E assim, gente. todos os geoglifos, eles têm mais ou menos a mesma estrutura, no sentido que a valeta, a profundidade vai variar aí até de 4 a 5 metros de profundidade, a largura da vala é de 10 a 12 metros. Então, sabe, é um padrão que se estende por 600 sítios. É muita coisa. É muita coisa. E o Diego falou uma coisa aqui, antes de começar a entrevista, que foi fantástico. Ele falou assim, a gente não tem pedra. Fala, Diego, o que você falou aqui. E olha que louco, né? Porque é parecido. Ah, tá, mas não é só questão do desenho. É porque, assim, na Europa, né, a gente, mais uma vez, né, a gente cresce com aquele imaginário de ruínas. A gente fala ruína, lembra de pedra. Pedras. Só que na Amazônia nós temos rocha, né? A gente não tem pedra. Aliás, não temos costume de, se você for buscar, de ter construções com pedra. É Sim. tudo com madeira. É que nem os celtas. Os celtas usavam lama, barro, adobe e madeira. Né? Então, muita coisa já se deteriorou ao longo dos anos e tal. E a mesma coisa. Esses dias eu estava participando de uma live falando sobre isso, sobre possíveis monumentos dentro da Amazônia que devem estar aí deteriorados e cobertos pela floresta, né? E aí a gente não vai querer que tenha essas paredes num monumento aqui no meio da Amazônia. Não, é impossível isso acontecer. Mas na época eles puderam ter usado madeira e tal. Aí o Arlan pode dizer melhor, que eu tô falando aqui fazendo a minha viagem particular também. Mas eu não Faz sei. sentido? Faz sentido. Isso tem lá, tem as teorias, vocês fazem esse estudo. Bom, madeira é muito difícil da gente localizar numa escavação de sítio arqueológico, porque ela com o tempo Principalmente, some. principalmente aqui, que chove demais, tudo. Tem Úmido, né? tem lugares que existe madeira fossilizada, Sim. mas são com condições climáticas, É temperatura outra coisa, diferente da né? nossa. Gente, isso é impressionante. Isso é impressionante. Aí eu vou falar aqui o que eu falei antes, eles riram, mas eram deuses astronautas? São aeroportos de extraterrestres? Temos essa teoria? Tem gente que vem pra cá, um volume muito grande de gente vem visitar os Vem. geoglifos com essa teoria da... Você jura? Ó, porque eu sou goiana e lá nós temos a Chapada dos Veadeiros e a galera vai pra lá pra ver. Já fui. Pois é, e lá tem toda essa história. Inclusive, a gente tem um lugar lá que você vai pra ficar esperando eles descerem. Tem, e é legal E que aí? eles se apossaram desses negócios, que lá em Alto Paraíso, por exemplo, tem um discoporto lá. Tem o Discope, Tem um disco voador com ETzinho dentro. Eles aproveitaram esse negócio para vender o peixe deles. Mas tem histórias. Temos histórias aqui, meninos? Eu já Eu ouvi não sei, alguns não. relatos. Já ouviu? Eu já ouvi alguns Eu não. relatos na região dos geoglifos, de pessoas que moram lá. Mas, assim, eu tenho todo respeito com as pessoas que Sim. acreditam. Você não acredita? Como alguém que estuda, um estudioso dos geoglifos, eu vou com os indígenas do passado, com a engenhosidade deles. De ritual. Então era um local ali pro ritual Sim, deles? em alguns casos, sim. Outros, moradia. Em determinados, podia ser para manejo de fauna. Ah, não, gente. O Vamos manejo- acreditar no gente. Mas eu assim, cara, Para, eu não. adoro eu gosto de ouvir, de conversar Olha, com um essa. no Camboja, outro aqui. Como é que você me Mas fala talvez isso? pode ser os arquitetos são primos, Só entendeu? pode, né? Perto, Mandaram né? um e-mail. Andando bem, andando ali. Entendeu? Eu fico louca com essa coisa, hoje eu não vou dormir já. Porque tem o negócio da pirâmide, você falou que viu uma... Olha, bota aí, vai ser a manchete. Pirâmide lá na Serra do Divisor. Fala não, disso. eu não falei que tinha. Falou Pelo sim. amor de Deus. Não, eu falei que lá tem um morro que os locais ali, o pessoal que mora ali, o seu Miro, enfim. Quando a gente sobe lá no Irante, do lado peruano, tem uma formação montanhosa lá bem pontuda, que você tem a impressão de ser uma pirâmide. Tá. Ela é piramidal. Tá. É uma ilusão de ótica, porque você vê. Faz. Eu não tenho a dimensão
geomorfológica do morro para saber se ela tem 4 lados, igual uma pirâmide mesmo e tal. Né? Mas que você olha, dependendo do horário, você vê direitinho aquela pontinha e o pessoal chama lá de peito de moça, né, gente? Desculpa, não foi eu que batizei, gente, mas é isso aí. Sempre assim, né? Gente, pô, cadê o Discovery Channel aqui pra vir? Pra fazer o Era Deus dos Astronautas no Pois Acre? vai sair agora em agosto um documentário. Eles fazem tem uma produtora chamada Shark Teeth Films que tem a Secrets in the Ice, que é uma série falando sobre os segredos do gelo. Tá. Porque, por exemplo, lá na Antártida, no Alasca, que são essas baixas temperaturas extremas, também guardam segredos no gelo ali. Tem gente que pesquisa escavando gelo, pegando como é que é? Amostras de gelo de milhões de anos para fazer estudo com bactérias, com seres que estão lá encapsulados no gelo há milhões de anos e tudo. Né? Pois é. E agora vai sair uma série chamada Secrets in the Jungle, que são segredos da floresta. E um desses segredos são os geoglifos. E aí eles entraram em contato com o Alceu, depois comigo, né? Sempre, cara, às vezes eu passo batido das coisas, mas o Alceu é o meu, digamos assim, ele que gerencia a galera de fora, assim, as revistas, os pesquisadores, é o métier dele, né? São as pessoas com quem ele tem contato. E ele tá envolvido, né? Então, sempre que uma revista quer adquirir uma imagem, alguma coisa assim, aí ele fala, é com o Diego, com o Diego, ele direciona tudo pra mim. Eles vão vir gravar? É isso? Não. Eles apenas quiseram adquirir algumas imagens de arquivo. As imagens. Esse é meu acervo todo desde 2009. Tá. Entendeu? Que a gente fez, né? Nesse sobrevoo, eu, Alceu, o Parsinen, a Denise Chaan também, que se foi, né? E aí eles adquiriram 7 imagens que vai passar no início de agosto no Secrets in the Jungle, na Discovery Channel. E não tem um depoimento teu? Tem que ter. Não, eles não... eles só queriam as imagens. Não, que é isso, não. gente. Gente, isso é muito louco, é muito bacana, né? Não tinha que... Vamos falar mais disso? Vamos começar um grupo? Eu quero começar aqui semanalmente, cada dia, cada programa vai ser uma foto pra gente debater, porque não é possível, Alan, não é possível que você não acredita que pode ser desorganismo. Eu vou até aqui fazer um balanço aqui nessa história. Pode até existir seres extraterrestres. O que eu acho que ele vai concordar comigo, que às vezes dá dó alguém pular todas as etapas para já colocar a culpa nos extraterrestres. Entendi. Né? Os méritos. Poxa, então a gente não foi capaz, caramba, de fazer tudo isso, né? Então, vamos jogar. Vamos fazer de baixo para cima as pesquisas, né? Acreditar mais nos pesquisadores, né? Pode ser até para atrair também investimentos e pesquisa nessa área, né? Exatamente. Eu quero uma próxima conversa dessa, porque, gente, isso a gente precisa explorar. Cara, os geoglifos são maravilhosos, trazer cara. Pra cá, né? Eu acho que o próprio Acriano ainda não sacou a valiosidade disso. Eu tenho certeza. E eu não entendo como é que a pessoa que vê uma notícia dessa não fica doida, não quer saber mais, não vai lá pro YouTube pirar o cabeção. Eu sou esse aí. Eu também. Fico de madrugadas e madrugadas eu fico, lendo eu falo, sobre. como assim? O que é isso? O que tem lá? Como é que eles fazem, né? Eu vou até fazer um desafio para você, provavelmente boa parte da população não saiba, mas você quer ver um lance muito interessante, vai lá no Palácio Rio Branco, ali no térreo, conversa com a Edna, historiadora, que está lá para guiar você lá dentro. Lá tem os povos indígenas, mas antes de você entrar nos povos indígenas, tem 2 fotos de geoglifo, assim. É um corredor. E aí ele é feito num perfurado. Vai lá e fala assim, é verdade que tem uma cerâmica aí atrás? Ela vai ligar uma luz, aí você encosta a cabeça assim, aí você vê as cerâmicas do outro lado do vidro, que são cerâmicas encontradas nessas escavações. Tem o vaso careta, tem uma urna funerária. Urna funerária. É um vaso desse tamanho, assim. Sim. Tá lá. É funerária pelo formato? Não. É porque as pessoas enterradas dentro desse vaso. Sério? Então, vai lá no palácio. Tá aí. Vai lá, tem lá as cerâmicas originais estão lá. Não é réplica. Tá lá, exposta lá pra você ver. Pouca gente sabe, mas vai lá e... Não, gente, meu filho tá aqui na salinha, se ele estivesse escutando, ele Lorenzo. já ia estar... o Lorenzo, ele é... Lorenzo Explorador. Explorador, fã número 1 Sigam ele no Instagram, gente. Lorenzo Explorador. Fã número 1. Quando ele viu, mãe, quem que é esse moço? Eu falei, o Diego, seu amigo? Filho. Acho que ele já voou com o papai, ele já, pirou. muito. Diego, e você tá com uma exposição, o nome que eu acho lindo. Esse aqui... Fala, Diego. Esse aqui é um exemplar para você que eu trouxe de presente, tá? Desculpa que foi tão rápido que não deu tempo de fazer a moldura. Perfeito. O nome da exposição se chama Aurora Nubilosa. É um fenômeno que não acontece no ano inteiro,
que são essas brumas, que são a neblina, essa neblina que a própria floresta transpira, digamos assim, né? Isso é a respiração da floresta, do solo, dos lagos. Quando os primeiros raios do sol batem na floresta, dá esse efeito magnífico aí, que parece água, né? Parece água, mas na verdade é o caminho que a neblina vai fazendo no meio das árvores, dos relevos, etc e tal. E aí, entre um voo e outro, esse dos geoglifos, eu sempre via isso e ficava espantado, chocado. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso de balão com o Cassiano, que foi lá em 2011, 12, se eu não me engano, quando a gente decolou lá no Jacó, que eu vi isso daqui, com aquele silêncio do balão, né? Que o balão é uma tranquilidade, uma paz. Que eu olhei aquilo e fiquei louco. O Cassiano falava comigo, nem escutava. Que eu tava aqui só fotografando, né? E é isso. Eu ouvi do Samir, né? Quando ele olhou aquela cena, a gente, dentro do helicóptero, ele falou assim, cara, a gente ainda é pago pra ver isso aqui, né? Porque é uma dos presentes que a profissão te dá, que é um visual daquele... Né? E eu acho que isso devia ser um patrimônio amazônico Total. Do Acre, tipo a aurora boreal. Sim. Tinha que ser a aurora nubilosa, tinha que ser um produto vendido. Só porque pra pessoa venha conhecer a aurora nubilosa da né? Amazônia, porque isso aqui, cara, é fantástico, é fantástico. A exposição começou na exposição começou dia 8 hoje, né? Sexta-feira, vai ficar um mês lá na Secretaria de Planejamento, Palácio das Secretarias. Para ficar mais fácil, lá no Senadinho. Você entra naquele prédio, lá no hall de entrada, lá vai estar lá 20 exemplares, 20 fotos diferentes desse fenômeno feito ao longo dos anos, desde 2009. E vai ser itinerante, né? Essa exposição vai caminhar para outras instituições, dando lugar para outro artista, porque isso agora é um circuito cultural que a CEPLAG lá está oferecendo para artistas locais exporem ali naquele hall de entrada, que ficou lindo depois da reforma. E é isso. Nas suas fotografias, porque são anos, você observou alguma mudança? Com certeza. No sentido de climático e tudo mais? Climático. Também, sei lá, o que você observou? Não sei, eu creio Porque não. você vê o Acre, tem aquele programa, né? O Brasil de Cima. O Brasil de Cima. O Brasil de Cima. Visto de cima. Visto de cima. Você observa o Acre visto de cima há anos já. O Acre é muito sazonal, eu acho. Por exemplo, agora vai começar o período das queimadas. Isso. Essa é a janelinha que a gente tem para fotografar. Você já não consegue ver? Não. Com as queimadas. Não, você não vê 300 metros adiante. Então, temos a época da neblina, é isso? Posso falar assim? Não. Meu marido assim, que fala que tem vez que ele levanta, vai voar, não dá. Tá? Porque essa neblina ela é baixinha. Tá. Ela fica junto ao solo. É só ali. Né? Então é isso que eu tô te falando. Tem época, por exemplo, se a gente tivesse decolado e tivesse um tempo fechado de chuva, não tinha neblina. Não tinha nada disso. Não. Na época das queimadas, fica essa visibilidade fica mais curta. Ela não fica tão longe no horizonte. Sim. Então não dá esse efeito, essa atmosfera aí, né? E é isso. Eu acho que a gente tem uma janelinha tanto para fotografar geoglifo, tanto que o Alceu, quando planeja esses sobrevoos, é nessa época do ano. Nesse horário. Nessa época Sempre também? nessa época do ano, Porque na época da chuva ninguém vê o geoglifo, não vê nada. Menino, então você foi voar com o pessoal, você já foi falar, vou já ver um aqui. Eu falava, eu já fiquei ligado e tudo. Que legal. Diego, eu queria entrar no assunto, porque você vai muito pra mata também, pros festivais. Vou. Mas vai ter que ser outro podcast, porque é muita Tranquilo, história, não é? Quantos muita. anos já que você também... São 18, fechado. De fotografia tem 20 você e profissionalmente deve ter muita foto, 18. A gente merece uma exposição também, não é? Eu tô voltando aí, tem cara. Fotos, gente, entra lá no Instagram, tem fotos maravilhosas noturnas, aquela... Tem bastante coisa. Do céu, na aldeia. Depois, você vai voltar aqui, promete, pra gente falar só disso também, Com certeza, né? Eu conheço bastante comunidades aí, indígenas, né? Sou muito amigo deles. Especialmente lá, eu vou ter que falar dos dois, que senão... Sim. Lá nos Runicuim, lá, nos Caxinauá, tem o meu amigo Cian, o Banê, que sempre me receberam bem lá no Lago Lindo, né? Que eu vou com festival, sem festival, sempre tive portas abertas lá. E também com Bira, com Tasca, com Escuquá, com todos eles lá do Iauanauá, o pessoal do Gregório, que são muito, muito... Eu conheço há anos indo à casa deles. É um universo paralelo acontecendo aqui que a gente não fica sabendo, né? A gente aqui no Acre não sabe, tem pessoas do mundo inteiro vindo. É ou não é? Tem. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Nós ignoramos muito o que acontece, a gente exotiza muito o indígena. A gente pensa... Eu já ouvi absurdos de pessoas falando assim, eles são indígenas... Mas querem celular, internet, não sei o quê. Ou seja, isso é um discurso muito... Né, não vale a pena nem lembrar disso. Mas, assim, isso que a gente tem que mostrar. Que
que não tem separação, né? A separação é a única mesmo, é a cultural, né? A nossa cultura que a gente até esquece, né? A gente tem que ficar feliz que está sendo preservado, Não, com certeza, cara, com certeza. A gente conversa muito, a gente faz muita piada. O Joaquim lá da Mutum fala assim, faz muita brincadeira assim com esses Você assuntos. vai sempre, né? É relativamente o simples. fotógrafo Né? oficial dos festivais? Não, imagina, não. Eu apenas assim, Sempre vai. A gente tem essa amizade, né? Eu vou sempre Deve ter que dá. cada Eu sempre história vou a pra trabalho, contar. né? Diga-se que, de passagem, que eu sempre vou a trabalho. Nunca foi assim, vou tirar umas férias e vou pra lá. Mas você consegue aproveitar? Não, claro. Cara, a melhor né? coisa que tem é você ficar descalço. Você olhar assim e falar assim, acho que eu não vou almoçar agora rápido, porque vou ter que voltar depois do almoço, que nem aqui, né? Lá acabou o relógio. Entrou lá, acabou o relógio, acabou o celular. O celular é outra câmera fotográfica, né? Então, é sensacional. E ficar batendo papo, cara. Porque conversar com anciãos indígenas é um negócio surreal, cara. Surreal. Temos essa conexão dele? O que eles poderiam falar pra gente, os nossos anciões indígenas dos geoglifos ou não? E tem algum relato de lenda, alguma coisa? Eu ministro um curso chamado Arqueologia Indígena, lá na Comissão ProInd. Fica aqui na BR... Não, fica na Transacriana, rodovia Transacriana. Na CPI. E aí, todos os anos eu ministro essa disciplina no curso de agentes agroflorestais indígenas. E apresento arqueologia, apresento as tipologias de sítios que a gente conhece aqui na Amazônia e apresento os geoglifos. Também levo eles para fazer uma visitação guiada em alguns sítios que tem aqui na BR-317. E o que aparece de narrativa é formidável. É muito legal. Muito legal. É mesmo? É uma outra leitura, porque a linha entre o mito e a nossa vida cotidiana é muito tênue, sabe? A todo momento eles estão ali recorrendo ao mito. Então existe mito sobre a floresta, mito sobre a machadinha de pedra, mito sobre o geoglifo, e eu ouvir aquilo enriquece. Mas dá ênfase a alguma teoria que vocês já têm? Por exemplo, eles já estão eles falam sobre alguma escavação, eles falam sobre... Não, temos esses relatos. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Tipo... Eu vou deixar aqui uma problemática para você estudar depois e para quem tá assistindo a gente estudar depois também. Vem. Mas vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, e tinha lá na costa brasileira aqueles indígenas lá e tal, e tudo, aquela cena que a gente aprendeu na escola, né? Se aprofundem no fato de que ali uma parte desses indígenas tinham artefatos que provavelmente vieram da Cordilheira dos Andes, tá? É só isso que eu vou falar. E depois ler sobre Caminho de Peabiru. Só isso, que é uma estrada que fazia intercâmbio entre os incas e os indígenas brasileiros da costa brasileira. Aí, minha irmã... To be continuous. A gente vai continuar aqui pro resto da Eu só sei pra te falar assim, ó. Eu sentei várias horas com o José Meirelles. Eu fui lá na casa dele, onde ele tá morando hoje. José Meirelles, que é o indigenista assim, que eu mais respeito hoje. Ele contando que encontrou com os Achaninca lá no rio, não sei das quantas, lá de cima, que os caras tinham um pedaço de ferro, que foi o avô que deu pra ele, que conseguiu com um cara lá de cima. Olha aí. E quem é esse cara lá de cima? É lá de cima dos Andes, não sei. Enfim, tem coisa aí pra... É muita coisa. É muita coisa. E a gente precisa falar sobre isso. E quem tá assistindo aqui quiser saber mais sobre isso, conta pra gente, Orlando. Onde é que a gente procura? Que você vai ter que abrir aí uma conta pra gente estar seguindo? Instagram? Onde é que nós vamos pra continuar pirar a cabeção aqui, Alan? Agora é contigo. Criei um monstro. Criou um monstro. Não é muito raro a gente receber ligação de pessoas que encontrou vestígio arqueológico na sua propriedade. Olha. Das mais variadas formas, até vestígio que a gente chama de histórico, que é já pós-chegada do não indígena aqui nessa região do Acre, da época dos seringais, etc. O pessoal encontra muito, comunica ao IFAM e a gente sempre vai até o local para fazer o registro do sítio. Faz atividade de cunho educativo. Para quem não conhece, o IFAM fica lotado lá nos altos da Livraria Paim, segundo andar. Tá. A gente tem uma série de salas comerciais lá que a gente está lotado ali. É aberto para o pessoal que está assistindo aqui? Quero saber mais, vou lá? Aberto. Que legal. Horário Olha comercial das 8 da manhã até as 17 horas a gente está lá.
quiser tomar um cafezinho, falar sobre patrimônio cultural, as várias frentes do patrimônio cultural, que vai do arqueológico ao patrimônio indígena, né, que é o patrimônio material, a Casa dos Chico Mendes, que também é um outro grande patrimônio nosso, que é protegido pelo IPHAN. Estamos abertos lá para dialogar, propor projetos e etc. Meninos, muito obrigada. Eu ficaria aqui o resto da vida falando disso, que eu sou muito curiosa. Eu fico, nossa, sempre querendo saber mais. Parabéns, Diego. Obrigado. Convida de novo o povo para ir ver a sua exposição. Vou mostrar Aurora Nubilosa. Olha que coisa mais linda. É isso aí, gente. Está todo mundo convidado. Se eu estiver por lá, vamos conversar sobre o Indiana Jones, o Percy Fawcett, a Cidade Perdida de Z, né? Eram deuses astronautas. Eram deuses astronautas a louca, sempre também. querendo a doida do Chapada dos Veadeiros. Alan, faz um convite pro pessoal também e conhecer o IPHAN, as escolas. Meu filho é muito curioso, sabe? Eu sempre lembro dele. Eu falo assim, eu queria levar ele em algum lugar. Onde que a gente... Posso levar ele lá pra gente... Pode. Vocês têm algum acervo? Como é que é? Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum acervo, porque boa parte está em remoção lá para o FAC. Lá no Palácio, gente, então, seria um lugar legal para ver um lugar legal, mas assim, eu não sei se tem lá, né, o Arlan, mas a parte fotográfica, acervo fotográfico histórico de Rio Branco, que é uma das coisas que tem até online, né? Acho que tem um acervo online que eu sempre vejo, até quem manda o link para mim é o Altino. É o Altino, a foto assim, aí ele manda o link do IPHAN. Aí tá lá, fotos históricas de Rio Branco. Eu acho interessante mostrar para as crianças. Já fica o nosso apelo aqui pra gente ter um prédio físico disso tudo. Não valia? Não vale? Com certeza. Não Cara, merecem? museus, né, e tudo. E a gente está aberto também. A gente, assim, escola que tiver interesse de uma palestra, palestra sobre arqueologia, sobre patrimônio edificado, que são as construções históricas das cidades do Acre. A gente tem uma série de profissionais, desde arqueólogo, arquiteto, tem antropólogos, tem uma galera muito capacitada lá e que, assim, tem a necessidade, tem o interesse de chegar até as escolas e fazer visita guiada com os alunos. Legal. Estamos abertos aí para a comunidade no geral. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o Inacreditável, sempre com histórias, pessoas e coisas que a gente não acredita que existe e que, obviamente, saiu aqui do Acre para o mundo. Obrigada e até a próxima.